Esse aqui é mais um Ensina PET, um projeto do PET Ciência, e eu vou falar com vocês sobre integrais na disciplina Funções Matemáticas. Para a gente começar falando sobre integração, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem que ter um pré-requisito, que são as regras de derivação. Você tem que ser capaz de olhar para algumas funções e conseguir derivar ela rapidamente, usando as regras de derivação. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, quando você tem uma função constante, a derivada dela é zero. Quando você tem uma função potência, né, x elevado a n, a derivada é n menos 1, e multiplica esse resultado por n. A derivada do exponencial de x, que é a própria exponencial de x, cosseno de x menos seno x. E aqui uma regrinha da cadeia, para a gente lembrar rapidinho, né? Cosseno de kx, qual que é a derivada de cosseno de kx? Derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Cosseno de kx menos seno de kx, vezes a derivada da de dentro, k. Então, menos k seno de kx. Se você tiver com essas regras de derivação na sua cabeça, você conseguir fazer essas regras de derivação, lembrar e conhecer todas elas, você pode enxergar a integração como sendo uma operação inversa da derivação. Então, se eu perguntar para você assim, qual função eu derivo que dá zero? Você me responde, é uma função constante. E por assim vai indo, né? Qual função eu derivo que dá exponencial de x? Você me responde, derivo exponencial de x. Então, assim, qual é a derivada de kx mais c? Ou seja, uma constante que multiplica x mais uma constante. Bom, a derivada é derivada de kx, k. Derivada dessa constante aqui, zero. Então, a derivada de f de x é uma f' de x igual a k. Quando eu estou fazendo a integração, a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: qual função que, quando derivada, resulta em f de x igual a k? A gente acabou de ver aqui que é kx mais c. Então, eu falo que é um f de x igual a kx mais c. Por que eu tenho que ter esse mais c aqui? Porque qualquer constante que eu tiver aqui pode sumir na hora da derivação. Então, para eu fazer a integral, eu tenho que considerar que eu posso ter uma constante ali. Essa constante pode ser zero, mas se não for zero, pode ser qualquer outra coisa que ela vai acabar sumindo na hora da derivação. É por isso que eu sempre vou ganhar um mais c no final de toda a integração que eu fizer. Toda a integração indefinida que eu fizer. Essa pergunta, qual função que quando derivada resulta em uma f de x igual a k, pode ser simplesmente substituída por qual é a primitiva de f de x igual a k? A primitiva de f de x igual a k é um f de x igual a kx mais c. Quando eu tenho essa noção de primitiva, por que primitiva? Porque é da onde veio essa função. Qual função eu derivei que resultou nisso daqui? Foi essa função aqui. Qual função eu derivei que resultou num f de x? Essa f de x. Aqui eu tenho uma tabela com a função e a primitiva da função. Então a primeira que a gente viu, se eu tenho a função f de x igual a k, o meu f de x é kx mais c, porque se eu derivar kx mais c, eu chego em k. Se a minha função f de x é igual a x elevado a n, o meu f de x, a primitiva, vai ser x, n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante, que eu não sei se existe ou não, nessa função primitiva. E aqui eu continuo com todas a minha tabelinha. É interessante notar que é exatamente o inverso da derivação. Porque se eu estou derivando, se eu fosse derivar x elevado a n, eu ia multiplicar por n e fazer n menos 1. O que eu faço aqui é somar mais 1 e então dividir. Então aqui eu multiplico e subtraio. Aqui eu somo e divido. É exatamente o inverso. Isso vale para todas as outras funções que nós temos aqui nessa tabela. Eu vou falar especificamente aqui para vocês, eu vou mostrar alguns exemplos dessas funções aqui. E aí o resto vocês vão fazendo nos exercícios e vocês vão se acostumar com todas elas. Então vamos lá, vamos começar pela primeira.
f de x igual a x elevado a n. Vamos pegar aqui um f de x igual a x elevado a 5. Como que fica o meu f1 de x? f1 de x vai ser igual a x elevado a 5 mais 1, dividido por n mais 1, 5 mais 1. Isso costuma ser 5 mais 1 costuma ser 6. Então, é x elevado a 6 dividido por 6. Mais uma constante. Que pode ser 0 ou não. Eu tenho que considerar essa constante ali. Para provar para vocês, eu vou derivar essa função aqui, então. Se eu derivar ela, o que acontece? Desce o 6, fica 6 vezes a minha função e tira 1 do expoente. 6 com 6 cancela, 6 menos 1, 5. Então, dá exatamente x à quinta. É por isso que essa função é a primitiva dessa, porque se eu derivar ela, eu chego nessa daqui. Vou pegar aqui. Se eu derivo essa função, eu chego exatamente aqui. É por isso que essa é a primitiva dessa daqui. Mais rápido agora. F' de x igual a cosseno de x. O f1 de x é seno de x mais c. Por quê? Porque se eu derivo, por exemplo, seno de x mais 10, derivada de 10 é 0, vai sumir. Derivada de seno de x, cosseno de x. Então, eu chego exatamente na onde eu estava antes. Essa função é a função que eu derivo para chegar nessa. Então, essa é a primitiva dessa funçãozinha aqui. Vamos lá. F de x igual a kx, seno de kx. O meu f1 de x é menos cosseno dividido por k mais c. Lembra que é o inverso da regra da cadeia? Vamos fazer aqui a derivada dessa daqui, que aí vocês vão enxergar a regra da cadeia e o porquê que essa daqui é a primitiva. Porque se eu derivo ela, o que acontece? Eu tenho que, primeiro, eu vou multiplicar pela derivada da de dentro aqui, né? Derivada de kx. Então, vai ficar assim, ó. Derivada de menos cosseno, seno. Aí, eu vou multiplicar agora pela derivada da de dentro, vezes k. O k vai cancelar com o k e vai sobrar só seno de kx, que é exatamente quem a gente tinha aqui. Então, se eu derivo essa belezinha, eu chego nessa belezinha aqui. Se eu quero fazer a primitiva de uma constante que multiplica uma função de x. Por exemplo, uma constante k multiplicando o cosseno de x. Vai ser a minha própria constante multiplicando a primitiva da função. Então, a primitiva de cosseno de x é seno de x, mais a minha constante, que eu sempre tenho que considerar. Porque eu posso ter derivado qualquer coisa aqui, pode ser 10, pode ser 20, 30, pode ser 1 milhão. E qualquer constante que seja, vai sumir. Então, ela some e volta direto para essa daqui. Aqui, constante multiplicando uma funçãozinha. Por exemplo, 3 que multiplica x ao quadrado. 3x ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. 3, 3. O 3 e o 3 vão cancelar e vai chegar em x ao cubo. Então, a primitiva de 3x quadrado é x ao cubo mais c. K e de kx. Vamos lá. Copio a constante. E de kx. E de kx. E aí eu divido por k. K cancela com k e eu chego em e de kx. Se eu derivar e de kx, eu chego exatamente aqui. Porque, né, eu tenho que fazer a de fora, e de kx, vezes a de dentro, vezes k. Dá k e de kx. Mais c. Então, se eu fosse encontrar, por exemplo, uma primitiva, vamos seguir esse exemplo aqui, ó. Determine a curva cujo coeficiente angular é a derivada, certo?
Então, determine a curva cujo a derivada no ponto x e y é 3x². Então, você sabe que f' é 3x², sabendo que ela passa pelo ponto 1, menos 1. Eu vou chamar, em vez de chamar de f', eu vou chamar de f de x. Então, o meu f de x é 3x². Quem é o meu f1 de x? Quem eu derivei que deu 3x²? É o mesmo exemplo que eu usei em cima. Né? Eu vou somar 1 ali no 2 e vou dividir pelo 2 mais 1. Isso vai dar 3x ao cubo sobre 3. O 3 e o 3 vão cancelar. E vai ficar x ao cubo mais c, mais a constantezinha. Certo? Vamos entender o porquê dessa constante agora. Eu sei que a função vale menos 1 quando x vale 1. Né? O f de x é menos 1. O f de 1 é menos 1. Então, assim, ó. Essa é a minha função, x ao cubo mais c. F de 1, então f de 1 é 1 ao cubo mais c. Só que o meu f de 1, eu sei que é menos 1. Então, menos 1 é 1 ao cubo mais c. Menos 1 é 1 mais c. Menos 1 é c. Então, c vale menos 2. Então, a minha constante aqui, ó, eu sei que vale menos 2. Então, se a gente olhar aqui, f de x, x ao cubo mais c, só que mais c vale menos 2. Então, o meu f de x meu f1 de x é x ao cubo menos 2. Essa é a minha primitiva. Essa função aqui é a função que, se eu derivar, ou seja, tem o coeficiente angular 3x². Será que é verdade? Se eu for derivar isso aqui, ó, desce o 3, aqui vira 2, fica 3x². Menos 2, a derivada de menos 2 é 0, então fica só 3x². Tá aqui, coeficiente angular. E ela passa pelo ponto 1, menos 1, porque eu garanti isso na hora que eu substituí aqui por 1 e por menos 1. Será que você entendeu a videoaula? Então eu deixo aqui esse exercíciozinho, né? Uma partícula que move-se com aceleração dada por essa função, uma aceleração do tempo, aceleração em função do tempo, 6t mais 4. Se você sabe que a velocidade inicial era um v de 0, que era 6 cm por segundo, e a posição era um s de 0, 9 cm, você vai me dizer qual é a função que descreve a posição da partícula no tempo. É claro que tem aqui essa dica, né? Você lembra que a aceleração é a taxa de variação é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e a velocidade é a taxa de variação da posição. Então, você, com essas dicas, deve ficar bem mais fácil para você resolver esse exercício. Um exercício bem tranquilo, tem a resposta dele lá no Stewart, que eu tirei o material dessa videoaula, e aqui fica como dica páginas e exercícios, né, que tem nesse livro aqui. Lembrando que eu usei a 5ª edição do Stewart para fazer essa videoaula, e esses exercícios são da 5ª edição também. Então, página 358, exercício 1 ao 10, e do 19 ao 30. Página 359, exercício 43 e 44. E na 360, do 59 ao 64. São exercícios que eu acho bastante interessantes para pegar esse conceito de primitiva. Aprendendo primitiva, a gente pode continuar nas outras videoaulas para aprender os outros métodos de integração e como eles funcionam. Então, na semana que vem eu pretendo postar outra videoaula e aí a gente continua. Abraço!